Agora vamos ao vivo falar do julgamento do Justiceiro. O homem que matou um outro homem porque ele tinha matado uma mulher. Deu para entender, né? A gente mostrou o vídeo aqui para vocês, um vídeo extremamente forte. Ele foi... Nessa imagem aí, gente, esta mulher de preto e este homem de boné branco não estão mais vivos. O júri popular foi do julgamento do homem que matou este homem de boné branco. Ícaro Novaes está na cena aqui comigo ao vivo. Ele foi absolvido, né, Ícaro? O Justiceiro. Qual foi o entendimento dos jurados? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite mais uma vez para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Foi um júri longo, mas que aconteceu somente em um dia mesmo, ontem. Ontem o colega Lucas Moura trouxe inclusive com muitos detalhes a respeito sobre o funcionamento do próprio júri, como funcionava inclusive a sustentação do Ministério Público, também a tese de defesa, o tempo, a réplica, a tréplica, e tudo isso aconteceu ao longo desta última quinta-feira. O júri popular ele terminou por volta das 8 horas da noite com a votação dos jurados que decidiram pela absolvição do réu, que para o Ministério Público o réu que estava ali sendo julgado era o responsável por, justamente como você está dizendo aí no estúdio, né, Mariana, ter sido o justiceiro desse caso. O entendimento da defesa é que ele não foi o responsável por assassinar o homem que já tinha assassinado aquela mulher. A gente vai entender o desfecho desse caso com o advogado que está aqui do nosso lado, Lucas Alves, ele que atuou justamente na defesa do réu. O desfecho era o que vocês esperavam, vocês defenderam a tese de que não se tratava do responsável por aquele crime e os jurados entenderam dessa forma. Qual foi o entendimento ali final para convencer justamente os jurados e como é que foi essa votação também nesse último ato de ontem? Boa noite, Lucas. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Então, Ícaro, a gente sempre defendeu, desde a fase da instrução criminal, a primeira fase do Tribunal do Júri, a falta de provas e a negativa de autoria. Ontem, não é a defesa que está dizendo que foi a negativa de autoria. Quem disse foi os próprios jurados, que analisaram as provas que eu já tinha falado anteriormente aqui e viram que não se tratava do réu, o autor. O justiceiro, Mariana, que traz aqui não foi o meu cliente. Outra pessoa foi o justiceiro, mas não ele. Ficou provado, os jurados decidiram pela negativa de autoria. Foi uma votação unânime? Como é que ficou esse equilíbrio dos votos dos jurados? A votação foi 4-1. Uma votação bastante tranquila pela parte da defesa, né? Por os elementos que a gente trouxe, Ícaro, eu queria explicar para a sociedade isso. A primeira fase do Tribunal do Júri, ela acontece como? Primeiro ponto, há uma notícia crimes, um boletim de ocorrência, alguém comunica, houve um crime. E nesse crime, faz a análise das provas ali, até então, pelo elemento informativo, que seria o inquérito policial. Porém, não houve nem laudo do local do crime. Não havia laudo do local do crime. Então, a gente apontou, na soma das duas testemunhas que dizia que seria o meu cliente o autor dos disparos, eles informavam que foi na rua I. Só que no relatório da Polícia Civil, o local onde ocorreu a morte do seu Gil Dantas foi na rua H. Isso não sou eu que estou dizendo, está nos autos. Eu provei, eu mostrei ontem. Ou seja, eu não tenho onde o seu João Dantas faleceu, eu não tenho uma prova cabível, técnica, para mostrar onde foi o tiro, como foi, só foi ver a análise do corpo. Depois, eu tenho nada de provas. E eu mostrei que ele não estava lá. A gente mostrou a defesa. Então, o justiceiro não é ele, não foi ele, ficou comprovado ontem. Há a instrução, o meu cliente vai até a instrução, quer ser ouvido, porém há um mandado de prisão contra ele. Esse mandado de prisão por quê? Por conta dessas duas testemunhas. Mesmo assim ele queria ser ouvido, ele queria falar, só pôde ser ouvido ontem. O ponto que eu trago, havia necessidade de uma prisão preventiva, Ícaro? Havia necessidade de uma prisão preventiva para aquele rapaz, um jovem que não tinha antecedentes nenhum? Havia? Não havia. Aí o que acontece? Na primeira fase traz um motivo top e qualificado para o meu cliente, para elevar o grau da periculosidade
pela motivação, por tudo aquilo que aconteceu, para sustentar uma prisão preventiva, para que ele ficasse desde 2023 para agora 2025, o Ministério Público chegar. Quero parabenizar também o Ministério Público que estava lá, doutor Matheus, para o Ministério Público chegar agora no júri e dizer, não, agora é um homicídio simples. Existe gravidade nos crimes. Crime de menor potencial ofensivo não gera risco à ordem pública. Então o simples provavelmente não teria nem uma prisão preventiva. Ou seja, esse tempo que ele ia ficar preso, como seria na sua vida? Então ele se apresentou, foi cumprido o mandado de prisão lá e ele foi absolvido pelos jurados. Esse período que ele ficou preso, esse mandado de prisão da época, foi baseado então somente nesse depoimento, dos familiares do homem que teria provocado a morte da mulher? Sim, inclusive, sim. Apenas por esses dois depoimentos de familiares do senhor João Dantas. Esses depoimentos muito contraditórios. Por exemplo, como eu já falei, o relatório da Polícia Civil traz que o fato ocorreu na Rua H, na mesma rua que teria sido o homicídio da Gabi. Então, esses elementos foi o que sustentou a prisão preventiva esse tempo todo e ainda sustentou a pronúncia. Foi por conta, nada mais do que isso. Então, é um absurdo que a gente vê acontecendo, que acontece diariamente. E que a gente vem aqui defender o nome do nosso cliente, porque tem vários e vários clientes passando por isso. E uma prisão preventiva desnecessária, descabida. Qual o risco à ordem pública que esse rapaz trazia? Nenhum. O cara ficou solto 2 anos, voltou novamente para o seio da sua família, está hoje convivendo normalmente. Lucas, ele foi absolvido da autoria do crime, mas o seu cliente, ele, em algum momento, ele figura em algum momento da cena do crime, como na figura de testemunha, na figura... ele tem algum elo com o crime no dia que aconteceu? Nenhum, ficou provado, nenhum elemento. As próprias testemunhas diziam que seria, acha que sabe. Eu vi uma reportagem até de uma família, e aqui meus pêsames também para a família do seu João Dantas, que eu sei que é difícil perder, né? Mas trazendo elementos que seria por droga, não foi por drogas, ficou comprovado que não foi por drogas. A população reagiu à injusta agressão a uma menina, que o próprio Ministério Público ontem disse que a única vítima ali seria a Gabi. Ora, eu trago uma instrução, digo que ela é uma criminosa, uma traficante, agora eu digo que ela é uma inocente, uma vítima. Então, assim, é muito contraditório. O processo penal, os artigos que preenchem os requisitos do artigo 312, na verdade, os objetivos que preenchem o artigo 312, o artigo 313, eles são nítidos para que venha a ser decretada uma prisão preventiva, a instrução criminal, a ordem pública, mas havia uma ordem pública aí? Não havia. Não havia porque o próprio Ministério Público chega no tribunal do júri e fala: o homicídio para mim agora é simples, tiro as qualificadoras agora. Entendeu? É como que essa família não já passou, o que a mãe da Gabi não já passou de sofrimento, para depois o Ministério Público dizer: não tem nada relacionado com tráfico. Ao término do júri, você conversou com o seu cliente, qual era o sentimento ali naquele momento? O sentimento de alívio, Ícaro, é um sentimento de alívio à família, tanto para os advogados que carregam junto com a família essa responsabilidade que é defender o seu cliente, e a família por carregar aí um peso que não é seu. Ele não é o justiceiro, ficou provado que ele não é o justiceiro. Então a gente trouxe as provas técnicas para o tribunal do júri e mostramos a realidade dos fatos. Esse justiceiro, portanto, está solto, né? O que acontece com esse processo? Existem novos desdobramentos? O que a gente pode esperar em relação a isso? A família do Thierry só quer viver a vida dele. Não quer nada mais, só quer viver a vida do Thierry. O justiceiro está solto, como na maioria dos processos. Nesses casos, agora um entendimento jurídico, né? Acontece uma nova investigação. Como é que funciona nesses casos? Só para a gente poder explicar a audiência que certamente fica curiosa, já que seu cliente que estava ali na condição de réu foi absolvido, existe brecha para uma nova investigação, para identificar, por exemplo, o real justiceiro. Como é que funciona nesses casos, Lu? Ficaria um pouco complicado para o Estado. Se todos os crimes que houvessem falha, ele fosse investigar novamente, já existe uma falha do início. Para procurar outra falha, vai encontrar quem agora? Procurar alguém que encaixe novamente. Então eu acho que fica um pouco desgastoso até para a comunidade que paga seus impostos em dias, ter o Estado rodando e não encontrando realmente quem é o verdadeiro culpado dos crimes que acontecem.
Perfeito. Só para a gente ir encaminhando para o final, Lucas, o seu cliente ele vai precisar de um auxílio psicológico? Como é que está a situação também? Agora, é claro, ele voltou, você falou do alívio ao retornar para casa, para o seio da família, mas esse acompanhamento dele existe agora? Meu cliente é um jovem de 25 anos que tem sua família que apoiou, esteve lá, acredito que esteve até lá e todo mundo viu, esteve lá presente o tempo todo, então tem o apoio da sua família. Mas e agora? Quem? E a mãe da Gabi? E a irmã da Gabi, que morreu inocentemente? Que a gente disse, Gabi é inocente. A mãe de Gabi é uma pessoa que foi lá desde o início, falou sobre a sua filha, ninguém ouviu a voz dela, ninguém ouviu a voz de Thierry, ninguém ouviu a voz da família de Thierry. E agora os fatos foram apresentados para a população. Por isso a importância do Tribunal do Júri. Querem tirar o Tribunal do Júri, o Supremo quer tirar o Tribunal do Júri, mas não vai tirar porque o povo é quem dá a voz. E nesse caso os jurados entenderam, acompanhar esse raciocínio? Sim, com toda certeza. Eu falei anteriormente aqui. Eu disse que os jurados iam ter acesso às provas. Então o povo conhece a dor do povo. O povo sabe analisar. Então a gente chega desse sistema preconceituoso de acreditar que na comunidade carente só existe vagabundo. Não é assim. Temos que analisar cada fato, cada ponto, para que depois a gente não venha injustiçar as pessoas que não tem nada a ver com, não tem ligação com o crime. Muito obrigado pelas informações, doutor Lucas. Então, Mariana, portanto, desde o final de 2023 havia muita expectativa para esse Tribunal do Júri realizado ontem. O entendimento dos jurados é que sim, pela absolvição do réu, que agora ele volta para o seio familiar, como destacado aqui. E aí a gente dá o caso como encerrado, conforme explicado aqui pelo Dr. Lucas, né, finalizado o caso, e o justiceiro, pelo menos do viés jurídico, ele continua por aí sem ser identificado. Mariana. Te agradeço, Ícaro, pelas informações. Agora sim fez sentido, né? O justiceiro, na verdade, não é que ele foi inocentado, é que se entendeu que não foi ele quem cometeu o crime. Então, possivelmente está solto aí a pessoa que matou este homem.